Jikulomeso é uma expressão da língua nacional quimbundo que significa abrir os olhos. E não no ponto de vista literal, mas figurativo, do tipo tenha cuidado, preste atenção. E disso muito provavelmente tu já sabias, porque o nosso calão ou o nosso português está a ser formado por muitas expressões das nossas línguas nacionais, que é um fenômeno interessante e seria bom se houvessem pessoas a estudar esse fenômeno. Enfim, Jikulomeso é uma série de vídeos em que vamos falar sobre assuntos das quais precisamos estar atentos ou abrir os olhos, seja situações urgentes, atuais, nacionais e ou estrangeiras que podem acabar chegando por aqui. E na verdade quis começar essa série de vídeos falando sobre phishing, ligado às burlas que muito temos visto em Angola. Mas outra situação me chamou a atenção, e porque hoje, dia em que está a ser publicado o vídeo, o mês de maio já terminou, o que significa que muito provavelmente já vamos começar a nos esquecer de África até ao próximo 25 de maio. Mas África, Jikulomeso, a China já está aí. Olá, olá pessoal, Moazekele Cambadiamos, MQA, Paulo Kassoma, este é o Kudilonga e seja bem-vindo para mais um vídeo. E vem comigo e entenda o plano da China para a África. Muito sinceramente, não sei como começar a articular este assunto, porque na verdade é um assunto que preocupa-me bastante e carece a máxima atenção de todos os africanos, em especial daqueles que, não sendo obrigados, se colocaram na posição de nossos líderes. Gostaria de começar citando John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos, que em 1826 disse o seguinte, abre aspas: existem duas maneiras de conquistar e escravizar uma nação. Uma é pela espada e a outra é pela dívida. Ninguém pode negar o crescimento da China, do mercado de mão de obra barata dos Estados Unidos, até a posição em que se encontra hoje. E uma coisa interessante sobre as superpotências, na verdade do poder em geral, é a tendência muitas vezes obsessiva de gerir esse poder. Como já dizia, se não me engano, Maquiavel, o poder vicia. E a gerência desse poder é sempre a pensar na perpetuidade do mesmo. E a China, enquanto essa, digamos, nova superpotência, está a trabalhar arduamente na manutenção desse estatuto. Primeiro é necessário percebermos que a China entra nesse jogo um pouquinho tarde, porque enquanto falávamos sobre superpotências, quase nunca falamos da China, Apesar de que a China foi dos maiores impérios que já existiram, a pólvora, a saúde lá e tantas outras invenções que a China é conhecida. Mas na verdade, enquanto estudávamos a história, pouco falávamos da China enquanto superpotência. Falamos muito das potências europeias, falamos dos Estados Unidos da América e da Rússia, muito no âmbito da Guerra Fria, mas nunca da China. E esse estatuto, digamos, de primeiro para as potências europeias, para os Estados Unidos, para a Rússia, permitiu que esses países estabelecessem primeiro relações com outros países. E no âmbito da geopolítica, políticas externas, vamos perceber que ter esses amigos é extremamente importante para a manutenção de um determinado estatuto. Como não saberia mesmo falar de geopolítica, vamos parar um pouquinho por aqui e olhar para algumas informações. Dali tiramos as relações que puder e discutamos essas informações a posterior. Começando. Hoje não creio existir maior simbologia de África enquanto comunidade de 55 países do que a UA, União Africana. E esses 55 membros estão, na verdade, todo o continente. E quer saber uma coisa engraçada e ao mesmo tempo revoltante a respeito disso?
é que a sede dessa organização, que é símbolo de África, enquanto comunidade de 55 países, foi construída pela China. E até aí, ok, né? Não tem nenhuma empresa sequer nesses 55 países, ou mesmo uma coligação de empresas capaz de construir essa sede. Não sei. Bem, e se fosse só isso, né? A mão de obra chinesa é uma coisa. Mas na verdade, não só foi construída pela China, como foi financiada pela China. Aliás, Muammar Gaddafi, em 2009, quando ascendeu à presidência, tinha a ideia de construir a sede na Líbia, né? Uma grandiosa sede. Mas a China se prontificou a construir a sede por nós em Addis Abeba. E claro, a oferecer, vamos lá. E sabe, custou quanto para a China essa oferta? Custou 200 milhões de dólares. E como o nosso santo não desconfia, fomos. Deixamos a China pagar e construir a nossa casa. Uma oferta generosa, né? Mas aí é óbvio que quem constrói a tua casa conhece bem a tua casa e muitas vezes melhor do que tu. E, na verdade, a China conhece bem a nossa casa melhor do que nós. Prova disso é que o jornal francês Le Monde, a 26 de janeiro de 2018, revelou que a China transferiu secretamente dados da sede da União Africana para Xangai, na China, durante 5 anos. Claro, eles te deram a casa, da mesma maneira que te deram a casa, puseram aí uma porta na parte de trás, porque eles teriam a facilidade de entrar nos nossos computadores, e todas as madrugadas, durante 5 anos, transferiram dados, inclusive confidenciais, para servidores na China. Mas como era de se esperar, né? A China negou a espionagem. Disse que a oferta foi tudo no âmbito das boas relações de cooperação e amizade da China e o continente. E claro, eu até gosto muito de ti, Paul Kagame, mas pô, aí também não, né? Dizer que está tudo bem com isso, que nós não temos por que desconfiar, que nós não temos com que nos preocupar. Sério? Nas palavras dele, eu não me preocuparia em ser espionado nessa casa. Sério, Paul Kagame? Sério? Você até foi general? Por que você faz uma coisa dessa? Enfim. Depois dessa descoberta, o pessoal técnico da nossa casa foram lá mudar os servidores. E olha para esses camaradas, ainda queriam oferecer a substituição dos servidores. Enfim, dessa vez negamos. Depois disso, veio um time de técnicos da Argélia, fez uma varredura total no edifício. O que é que encontraram? Microfones por baixo da mesa e nas paredes. Ou seja, aquela nossa casa estava completamente a ser vigiada pelo regime chinês. De acordo com Paul Kagame, não precisamos nos preocupar. No vídeo em que falamos sobre as redes sociais, reforçamos a ideia de que nada é de graça. E se eu não estou a pagar, é muito provavelmente que eu sou produto. E nas relações internacionais, ainda mais. E não sei se estamos a dar conta do recado. Estamos ou já nos tornamos produtos da China. A África virou Made in China. Novamente, vou apresentar algumas informações que podem ser discutidas a posterior. Hoje a China tem projetos enormes por toda a África. E quando digo enormes, não é só o tamanho da obra, mas é o custo e a dívida desses projetos. Porque na sua maioria são empréstimos que o governo chinês está a fazer à África. Porque uma vez que mesmo tendo toda a tabela periódica em África, não conseguimos pagar por esses projetos e aceitamos qualquer empréstimo como se todos esses projetos fossem extremamente necessários à subsistência do africano. E quem já deveu a alguém sabe, né, qual é a sensação. Principalmente quando tu não consegues pagar. A China tem projetos enormes, com a maioria, se calhar a totalidade dos países da África, excetuando talvez a Suazilândia. Porque, não sei bem, se calhar por ser pequeno, né, estar praticamente dentro do território de outro país, não representa muito para aquilo que são os interesses da China. A China tem em África projetos ligados ao transporte,
como a construção de estradas e linhas férreas, projetos ligados à energia, como a construção de barragens e petróleo, projetos habitacionais, como a construção de casas e projetos de mineração, bronze, ouro e outros minerais. Tens de tudo, desde fábricas de calçado na Etiópia a barragens de 6 bilhões de dólares financiado pela China na Nigéria, até a pontes suspensas em Moçambique, que é por sinal uma das maiores em África. E estes projetos estão espalhados por toda a África, até em ilhas, como é o caso do Cabo Verde, em que a China tem atirado por lá literalmente milhões de dólares na construção de casas, estádios, auditórios, bibliotecas. Até o parlamento daquele país foi financiado e construído pela China. Bom, pegando essas informações desses projetos todos, e se nos abstrairmos de alguma forma e olharmos, para esses projetos, vamos ver que alguns de facto têm sido benéficos para esses países e estimulado a economia desses países, Mas novamente, não é de graça. Então, o que é que a China quer conosco? Porque apesar de, claro, todos os benefícios que vêm de investir em economias emergentes, o presidente chinês diz estar a fazer isso no espírito de cooperação e amizade. E diz mais, a resolução dos problemas da África está a ser feita à moda africana. Mas moda africana, assim, para entendermos o que cogumelos são essa moda africana que o presidente chinês se refere, vamos tentar olhar para um projeto que foi feito em África. Vamos olhar para a linha férrea que foi feita no Quênia, que sai de Nairobi para Mombasa em menos de 4 horas. É um projeto de transportes no Quênia, dos comboios mais rápidos do mundo, projeto que custou cerca de 3,6 bilhões de dólares e foi 90% financiado pela China. Ou seja, desenhado por arquitetos chineses, construído por empreiteiros chineses, que no caminho contratavam alguns locais e hoje praticamente é gerido também por chineses. E é a infraestrutura mais cara no Quênia desde a sua independência. E, ao meu ver, talvez devessem continuar sem essa infraestrutura, porque, vejamos, o presidente chinês afirma que isso é resolver os problemas da África à moda africana. Essa linha férrea tinha o principal objetivo de descongestionar uma autoestrada que corria paralela a este comboio. Mas a verdade é que não fez isso, Então, se não fez o que devia fazer, não sei como é que isso é resolver a moda africana. E aliás, este mesmo comboio passa no meio de 2 grandes parques nacionais. E ambientalistas e conservadores já vêm dizer que isso poderá ter grandes efeitos no ecossistema daquele país. Então, não estou a ver ainda a moda africana, estou a ver o surgimento de um outro problema. Então, no máximo dos máximos, o que esse projeto fez foi dar ao Quênia um comboio muito bonito e rapidíssimo e uma dívida de 3,6 bilhões de dólares. E no percurso, ainda maltrataram os locais, discriminaram e castigaram, como muitos compatriotas angolanos sofrem na mão de alguns. Claro, porque não posso atestar por todos. Então, não fez nada e deixou uma grande dívida. Mas a verdade é que nem sempre é o caso. Houve uma estrada que eles fizeram no Lesotho que foi realmente um bom para aquela economia, porque a estrada estava completamente mal e aquilo facilitou de que maneira a circulação de pessoas e bens. Enfim, é um assunto com muitas camadas, diversas camadas, complexo de se entender. Tem essas coisas dos projetos de investimentos, dos empréstimos, tem as ofertas que o governo chinês está a fazer e continua a fazer. Ofertou cerca de 7 parlamentos a vários países africanos. Então, como terminar e embalar esse vídeo sem complicar ainda mais as coisas?
acho que a melhor forma de percebermos é que a China está a comportar-se como qualquer superpotência. Está a investir no seu futuro. E parte do seu futuro depende dessas amizades que vão fazendo com outros países. Porque olharmos assim como se fosse só a China fazer isso seria uma mentira. Na verdade, os Estados Unidos fez o mesmo com a China, na altura em que a China era a mão de obra barata dos Estados Unidos. Era de lá onde vinham os iPhones e coisa e tal da vida, né? Muitas outras potências fizeram, fazem e hão de fazer o mesmo. E a China, metendo-se nisso, pôs na sua agenda fazer amizade com todos os países de África. A China para o africano é tipo aquele colega rico que chega e paga lanche a todos os outros, né? Vai pagando, paga hoje, paga amanhã, paga depois da manhã, paga depois... Né? Mas todo mundo sabe que o que ele quer é ter vocês como amigos, porque no dia da prova ele vai precisar desses mesmos amigos. Então, África, Giculomesso. E aqui, voltando à citação de John Adams, há duas maneiras de escravizar uma nação: pela espada ou pela dívida. Hoje a China tem crédito com todos os países de África. E sabe, aquela sensação de quando você deve e não consegue pagar, a pessoa a qual você deve passa a ter assim um determinado controle sobre nós. E antes de pensarmos que isso são só teorias, é bom nos demarcarmos, né, das conspirações e nos atentarmos aos factos. E qual seria então o facto? Houve uma situação recente do Sri Lanka que a China, no âmbito das amizades, ajudou esse país a construir um porto. Né? E depois de algum tempo, Sri Lanka não estava a conseguir pagar pelo empréstimo que contraiu da China. E a China, como é mesmo um grande abroipa, falou: ué, é assim, não estás a conseguir, não tem mais. Você é mucamba, você é meu bro. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: não está conseguindo pagar? Não tem mais. Eu vou ficar com essa parte aqui do teu porto só por 99 anos. Tá vendo, né? E aí depois te devolvo. Então, o Sri Lanka nessa situação é que ele não tinha como pagar essa dívida. Recebe essa proposta, que é praticamente abdicar de parte do seu solo soberano, da qual a China pode usar para fazer seja o que for. Tem implantar uma base militar, a China pode utilizar aquele solo. Tem que ceder, porque deve. Não está a pagar? Então, África, Giculomesso. O vídeo foi um pouquinho mais longo, mas era necessário, né, para percebermos o assunto. Percebermos assim um bocadinho do assunto. Né? Tem muito mais aí que se o diga. Tem acho que 2 ou 3 vídeos no YouTube que falam muito sobre isso. Vou procurar mencioná-los aí embaixo. Vou deixar os links aí embaixo. Avalie o vídeo, né? Curta, compartilha, comenta aí embaixo, acende aí a discussão e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, Xalé no Quiambó.